pedra e papel, era muita sujeira que vinha. E eu comecei a perguntar ao Senhor, ele falava: espera que vai passar, e olha depois, mergulha e olha. E a hora que eu olhava por baixo das águas assim, ele trazia calma e estava cheio de cacos. E eu comecei a perguntar ao Senhor: o que são esses cacos? Ele falou: são vidas quebradas, são vasos quebrados. E nessa noite eu quero restaurar cada vaso e encher ele com o óleo do Espírito. Amém? Amém. Eu quero pedir para você curvar sua cabeça e fechar os seus olhos, porque o Senhor quer fazer uma renovação na igreja dele. O Senhor quer que o Espírito Santo tenha total acesso ao seu coração, porque o Espírito Santo quer que todo orgulho não atrapalhe a vida de Jesus crescer dentro da sua vida, dentro do seu coração. E esses vasos que o Carlos trouxe são as vidas que estão sendo restauradas aqui essa noite. Seja se você tem uma caminhada há muito tempo com Jesus, ou se você está entrando aqui hoje a primeira vez, coloca tudo aquilo que tem sido resistência para Jesus viver dentro da sua vida, e que todos possam, onde você estiver, estar nesse mesmo Espírito aqui que a gente está agora. Esse é o Espírito Santo, esse é o corpo de Cristo, esse amor fluindo aqui. Você vai levar isso para as vidas que estão através da sua vida, no seu trabalho, na sua família. E aí você vai chegar um dia para o Senhor e falar: Senhor, não cheguei de mãos vazias, essas são as vidas que eu trouxe para o Senhor, e o Senhor usou a minha vida porque você deixou Jesus crescer dentro da sua vida. Amém? Instruções poderosas que o Senhor vai nos trazer aqui, a palavra, para enchermos agora esses vasos, não é? Vamos ler 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7. O Senhor irá nos trazer exatamente a resposta para as visões que o Carlos e o Tiago trouxeram, e outras tantas que o Senhor irá nos revelar aqui durante a celebração. 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me, o que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso algum. Então o azeite parou. Logo veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse a ele. E ele disse a ela: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverão do que sobrou. Glória a Deus. Glória a Deus. O pastor Temístoclo está em Rondonópolis, deve estar celebrando a mesma mensagem agora, e volta amanhã, segunda-feira, né? Foi fazer a supervisão na nossa igreja. E o tema de hoje é o mesmo tema da campanha que nós vamos fazer a semana toda agora. Você recebeu. Não chegaremos de mãos vazias. A campanha de jejum e oração, uma semana, que você pode fazê-la em casa, nas células se reunindo, ou ir no monte. Aqui tem um mapinha para chegar no monte. Algumas pessoas já foram, já sabem como chegar. Amanhã
por volta de 7h30, eu estarei naquele Tome Leve ali, antes do aeroporto. Se alguém... da Curva da Galinha, antes, né? Assim que fizer a Curva da Galinha, o Tome Leve, estarei lá esperando algumas pessoas que combinaram de ir para aprender o caminho. Se você quiser passar lá, né? Até 15 para as 8, 15 para as 8 a gente segue para chegar às 8 horas. E todos os dias no monte, às 8 horas, nós teremos pessoas de todas as nossas igrejas. Costumamos nos reunir aí por volta de 100 pessoas, né? Que vão, todas aqui de Rio Preto, e lá faremos o devocional e teremos um momento de oração no monte. Então, todos são convidados a irem. Você pode ir um dia, pode ir todos os dias. Agora, seria bom você fazer a campanha todos os dias, mesmo que você escolha um tipo de jejum, faça na sua casa. Aqui a gente tem alguns exemplos de jejum. Você pode tirar um alimento, você pode tirar uma refeição no dia, você pode tirar alguma coisa que você, né, precise ou sinta falta e queira ficar sem, para você já ir se habituando nesse período onde você estaria, né, fazendo a refeição. Você abre a Bíblia, lê um versículo, ou lê aqui o versículo do devocional, faz uma oração ao Senhor, entrega, coloca os seus alvos, entrega o seu dia para o Senhor, e assim você estará em uma semana de jejum e oração, envolvido não só com a nossa igreja, mas com todas as igrejas Missão Atos. Nós costumamos fazer essa semana que precede o encontro com Deus, que será a próxima semana, uma semana de jejum e oração. Combinado? Vamos fazer? É sempre muito bom a gente saber que estamos em jejum e oração coletivamente. E podendo ir para o monte, é uma bênção estarmos lá com grande número de pessoas de outras igrejas e nos relacionarmos em oração. Tá legal? Amém? Então, é o mesmo tema da campanha, é de hoje, que é uma palavra abençoada que o Senhor traz para nós. E também é dia de ceia. É uma palavra importante hoje, que não chegaremos de mãos vazias, e daqui um pouco nós estaremos com o pão e o vinho nas nossas mãos. E tudo o que representa isso que o Senhor deixou para nós como igreja, celebrarmos, lembrarmos do Senhor, é uma obra que Ele veio fazer por nós aqui na terra. Jesus pediu que nós lembrássemos dEle por meio da ceia. E é muito importante a gente saber o que significa estarmos na mão o pão e o vinho. E algumas pessoas, né, se batizaram, hoje é a primeira ceia de vocês. É a primeira ceia que vocês estarão celebrando com a igreja. E é muito especial a primeira ceia. Então, que vocês sejam usados por Deus nessa noite, que o Senhor traga para vocês a dimensão do que é a ceia, lembrarmos da obra que Cristo fez pela sua vida e que hoje você está lembrando junto com a família do Senhor aqui. Então, bem-vindo à família e à ceia. É muito especial a ceia, sempre é. Que bom que nós podemos ceiar, não é? E o tema de hoje é: não chegaremos de mãos vazias. Olha que tema, é especial esse tema, essa mensagem que o Senhor deixa para nós. Por quê? Porque a gente, nas duas visões que nós já tivemos aqui, de vasos quebrados, destruídos, de pessoas que estão se imaginando absolutamente sem nada, né? Por vezes chegamos em pontos da nossa vida em que a gente fala assim, não tem mais, não sobrou nada. Eu não consigo ver nada de bom, nada de positivo, nada, eu não consigo ter esperança. Muitas vezes sequer eu consigo orar, sequer eu consigo crer. E nós nos sentimos absolutamente sem nada. E não conseguimos nem orar para o Senhor, porque a gente tem na nossa mentalidade, quando a gente vai orar, a gente tem que apresentar alguma coisa, né? Por vezes a gente chega nesses cacos de vidro aí, nesses vasos, né? Abandonados, quebrados, largados, esfacelados. Mas o Senhor diz que nós não chegaremos de mãos vazias até Ele. Nós não chegaremos. E é tão interessante quando Jesus, em todos os milagres, Ele virava para a pessoa e falava: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou, a tua fé te levantou, a tua fé te conduziu até aqui. E quando nós lemos aquelas histórias, a gente fica imaginando, se colocando no lugar daquela pessoa e fala, né, às vezes
até conversa com Jesus, fala, mas que fé? Que fé que o senhor está falando? Que eu não tinha fé nenhuma, né? Pedindo aqui para ser curado, para minha filha ressuscitar, para curar da lepra. Que fé é essa, Senhor? Né? Como que a gente ouvisse a pessoa dizer. E Jesus sempre retornava, tua fé te salvou. Então, o que nós temos nas nossas mãos, a gente muitas vezes nem sequer vê. Se não é Jesus nos conduzir, se não é o Senhor falar, olha, a tua fé te salvou, isso que você está trazendo, é o pouquinho que você está trazendo, mas é suficiente para mim. E nós estamos aqui trazendo ao Senhor as nossas esperanças, os nossos corações, esses vasos partidos, a família, os parentes, né? Nós queremos cura, queremos libertação, nós queremos tantas coisas de Deus, mas às vezes a gente fala, Senhor, eu não tenho nada mais para oferecer, nem para crer, nem fé alguma. E o Senhor nos traz esse tema, não chegaremos de mãos vazias. Então, o que é que nós podemos ter nas nossas mãos para apresentar ao Senhor? Essa passagem belíssima dessa viúva, ela estava numa situação desesperadora, tinha que pagar os credores, e naquela época, se não tinha como pagar os credores vinham e pegavam os filhos e os tornavam escravos. Você imagina a situação daquela mulher, né? Os credores virem levar os filhos para serem escravos por conta de uma dívida. E essa mulher, ela gritou por ajuda. Ela gritou. Que ela clamou, ela gritou ao profeta. E muitas vezes nós precisamos gritar ao Senhor mesmo. Senhor, acode, porque eu não tenho mais fé. Ajuda na minha incredulidade. Ajuda na minha forma de crer novamente. Ajuda para que a minha esperança volte. Ajude para que a minha fé não desfaleça. Não chegaremos de mãos vazias até o Senhor. E uma passagem muito bonita, que está aqui até no boletim, é do menino que oferta 5 pães e 2 peixinhos. Imagina lá Jesus, chegam os discípulos, Senhor, manda embora essas pessoas, elas estão com fome, não tem comida. Olha, alimentem eles, vocês mesmos. Imagina os discípulos, né, conversando, mas agora? Precisa de muito dinheiro, onde a gente vai comprar a coisa? Não tem jeito. É muita gente, 5.000 pessoas. E ali eles conversando, e aparece um menino. Criança é bom, porque criança é curiosa mesmo, né? Devia estar ali rodando, olhando, falando, que será? Que é que vocês estão falando? E falta de comida, nós não temos comida para dar para todo mundo. Esse menino pega o lanchinho dele, 5 pães e 2 peixinhos, e oferece. Eu tenho 5 pães e 2 peixes. Eu tenho isso aqui. É claro que não dava para alimentar 5.000 pessoas. E para Jesus foi o suficiente. Ele falou, isso basta. Isso basta. O que será que bastou? O produto em si ou a oferta que o menino fez? Na sua ingenuidade, ele não se preocupou com o problema. Ele pegou o que ele tinha nas mãos e ofereceu. E é isso que o Senhor pede para nós hoje. Nós vamos pegar os nossos 5 pães e 2 peixinhos. Nós vamos pegar aquilo que nós temos, pequeno talvez, e oferecer para o Senhor. Nós não chegaremos de mãos vazias. É essa mensagem que o Senhor traz para cada um de nós, para nos levar a mudarmos a nossa forma de ver. Nós precisamos mudar o nosso jeito de entender os problemas. Nós precisamos mudar o jeito de entender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Basta dessa vida que nos cobra, em tudo que nós temos que fazer, oferecer alguma coisa para receber algo em troca. E nós começamos a elaborar uma crítica tão grande dentro dos nossos corações, que nunca basta o que nós temos para colocar em troca de amor, de trabalho, de saúde. Não chegaremos de mãos vazias, porque nós chegaremos como aquele menino, na sua ingenuidade maravilhosa, mas na sua sabedoria espiritual, oferecendo 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000 pessoas. É isso que você vai oferecer para o Senhor hoje. Por quê? Porque para Deus, Ele jamais vai perguntar para nós o que nós não temos, mas Ele vai perguntar para nós o que temos.
Olha só, essa mulher, ela clamou a Eliseu. E no versículo 2, Eliseu perguntou para ela: o que é que você tem em casa? E essa mulher, tal qual nós, tua serva não tem nada em casa, a não ser um pouquinho de azeite. Talvez você esteja assim diante do Senhor: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, a não ser um pouquinho de esperança. Eu não tenho nada a te oferecer, Senhor, a não ser um pouquinho de fé. Eu não tenho nada a te oferecer, Senhor, a não ser um pouquinho de obediência. Eu não tenho nada a te oferecer, Senhor, a não ser ir, ouvir a tua palavra, dobrar os meus joelhos e orar. Senhor, eu não tenho nada a te oferecer, a não ser um pouquinho de alguma coisa que cada um de nós tem a oferecer ao Senhor. Esse pouquinho foi o suficiente para que Eliseu ajudasse aquela mulher a sair daquela situação. Esse pouquinho que você tem hoje a oferecer ao Senhor, seu Deus, é o suficiente para Ele multiplicar na sua vida, para Ele transformar a sua vida, para Ele levar você a um nível mais profundo de experiência espiritual. Já basta de nós sermos pessoas que creem, pessoas que têm fé, pessoas que creem em Jesus Cristo, como nós celebraremos hoje a vida dele, a ressurreição. Já basta de sermos pessoas que temos essa crítica tão estúpida na nossa vida que nunca está bom. Nunca basta. A gente nunca vê a saída para os problemas. É isso que o Senhor quer fazer na nossa vida hoje, interromper isso que nós, desde pequenos, somos treinados a oferecer ao outro. É o trabalho, é o amor, ou é o afeto, sempre em troca, e nunca basta o que eu tenho para oferecer. Essa mulher, ela disse: eu só tenho um pouquinho de azeite. E o profeta falou assim: é suficiente. E de um pouquinho de azeite, ela virou uma empresária do azeite. Sei lá como poderia chamar a firma dela, né? Lá, não sei como é que chama uma firma de azeite, mas uma firma de azeite, né? Os potes vazios, né? Os potes ungidos. E essa mulher virou uma empresária, porque ela sobreviveu da venda do azeite e ainda comeu, né, com os filhos, sabe-se lá quanto tempo, sobrevivendo daquele azeite. Ela virou uma grande empresária do azeite. Para quem não tinha nada, só um pouquinho de azeite, porque o Senhor multiplica aquilo que nós oferecemos para Ele. O Senhor, Ele sempre vai perguntar o que nós temos, não o que nós não temos. O que nós não temos, a gente fala para Ele todo dia, toda hora. Quando nós estamos orando e pedindo a Ele: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu já estou falando para Ele o que eu não tenho. Mas dificilmente na oração eu paro e falo: Senhor, eu tenho tão pouco isso, eu gostaria que isso aumentasse na minha vida. Senhor, eu tenho tão pouca fé, eu gostaria que a minha fé aumentasse. Senhor, eu tenho tão pouco tempo contigo de oração, eu gostaria que esse tempo aumentasse. E Deus sempre vai pedir para nós aquilo que nós temos. Ele jamais nos pedirá o que nós não temos. Então, o que você tem para chegar diante do Senhor e oferecer para Ele? E essa oferta, aquilo que tem na sua mão, é exatamente aquilo suficiente para o Senhor fazer um milagre na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E é isso que nós queremos de Deus hoje, oferecer para Ele o pouco, para Ele poder multiplicar. Porque é impossível multiplicar o nada. 0 mais 0 dá 0. 1 mais 1 dá 2. O Senhor vai multiplicar o pouco que nós oferecemos a Ele? Sim. 0,001 multiplicado dá 0,002. Não dá nada. Mas se a gente chega com um nada para Ele poder trabalhar, isso não impede que o Senhor faça, como Ele fez todas as coisas a partir do nada. Haja luz, a palavra dEle é poderosa. Mas nós precisamos ser trabalhados como essa mulher, para que quando o Senhor nos pergunte, mesmo sendo o mínimo que nós temos, o nada que você acha que você é capaz ou que você tenha a oferecer a Deus, esse 0,01 de esperança, de fé, de vontade de vencer,
de vontade de ser uma pessoa melhor, de transformar a sua vida, o seu negócio. É isso que ele vai poder pegar e transformar e multiplicar na sua mão, como nessa mulher. Essa mulher, ela não via, ela não enxergava aquele pouco de azeite. Para ela aquilo não era nada, para ela aquilo não tinha sentido, como é na nossa vida. Muitas vezes a gente acha que a fé que a gente tem não é nada, e Jesus fala, a fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para a gente fazer um monte mudar de lugar. E a gente não consegue oferecer isso para Deus. Então nós precisamos buscar em nós esse pouquinho do quê? De coisa boa. Porque é o que Ele vai pedir para nós, é o que nós temos. Alguma coisinha de bom você tem para oferecer para o Senhor, para Ele multiplicar. E aí sim nós seremos curados da nossa forma de olhar. Aí sim nós olharemos as coisas de forma diferente. Aquilo que você precisa de transformação na sua vida, esse grande problema, essa situação, ou mesmo a sua pessoa, se você está cansado de você mesmo, se você já está empapuçado de você mesmo, não fique olhando para as grandes tragédias ou para as más decisões. Olhe para um pouquinho de azeite que tem na sua vida e que você pode oferecer para o Senhor para Ele multiplicar. Não chegaremos de mãos vazias, porque Deus não pergunta o que nós não temos, mas o que temos. E nós precisamos ver o que temos. Porque a hora que nós enxergamos o mínimo que nós temos e oferecemos para o Senhor, Ele pode multiplicar. Mas nós precisamos desviar o nosso olhar do ruim, do negativo, e olhar para o positivo. Nós somos treinados a olhar para as coisas ruins. Haja visto se tem um acidente. É um acidente, é uma curiosidade, todo mundo olhar o que tem um acidente. Dificilmente você passa pelo acidente sem olhar o que é que aconteceu. Parece que nós temos um treino para olhar as tragédias. E as tragédias das nossas vidas, elas vão ficando muito grandes. E a gente vai perdendo um pouquinho de azeite. Então, como essa mulher hoje, quando o Senhor perguntar o que é que você tem, você vai falar, Senhor, eu não tenho nada, a não ser esse pouquinho. Se você é uma pessoa irada, você precisa ser transformado, Senhor, eu não tenho nada, eu tenho um pouquinho de paciência, já é suficiente para o Senhor te transformar no homem mais manso do mundo? Se você tem um pouquinho, você vive numa situação financeira difícil, mas você tem um pouquinho de administração. Senhor, eu tenho um pouquinho de administração, mais ou menos eu consigo controlar. Já basta. Eu vou te transformar no maior administrador do mundo, no maior vendedor que você possa ser. Senhor, eu não tenho, no meu casamento está tudo ruim, não tenho paciência, não aguento mais ouvir meu marido, não aguento mais meus filhos, já está me irritando, mas eu tenho um pouquinho de alegria em alguns momentos da minha vida, quando eu estou ali junto com meus filhos e meu marido, que a gente tem um minuto de paz, já é suficiente para o Senhor transformar o seu lar num lar feliz. Deus não pergunta o que não temos, mas Ele pergunta o que temos. E o que temos é pequenininho, mas Ele multiplica. Porque Deus pega qualquer coisa que lhe entregamos e cria a solução para os nossos problemas. Qualquer coisa. É isso que o Senhor faz. Ele pega as nossas vidas e transforma como aquela mulher. Por quê? Porque Ele muda a nossa forma de enxergar. Eu gosto muito que Jesus sempre foi muito claro na sua passagem. Ele dizia assim, quem tem olhos, veja. Quem tem ouvidos, ouça. O que será que Ele quer dizer com isso? Senão abrir os nossos olhos espirituais e abrir o nosso ouvido espiritual. Vamos ouvir as coisas pelo lado bom, pelo lado positivo. Vamos fechar os nossos ouvidos a essa crítica excessiva. Vamos abrir os nossos olhos a esse pouquinho de azeite, a essa possibilidade que você tem na sua vida. Vamos abrir a nossa forma de enxergar o mundo espiritual, enxergar a obra de Cristo na nossa vida. Está na hora da gente dar uma viradinha espiritual, de sermos mais maduros, e aí sim, fortalecermos a nossa fé. A tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite. E aí o profeta vai e diz para ela, olha, pede emprestado vasilhas aos seus vizinhos.
Vai lá, pede emprestado. Pega um monte de vasilha. Entra na sua casa, fecha a porta com os seus filhos e exercite a sua fé. A fé, chega um momento em que nós temos que exercê-la na intimidade do nosso lar, sim. É fechando a porta e colocando em prática essa fé. E a fé, gente, é acreditar que o que não existe vai existir. Isso é fé. Não adianta eu acreditar em algo que existe. Isso não é fé. Mas a fé é eu crer, como em Hebreus 11:1, né? A definição de fé pela Bíblia. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, se eu oferto ao Senhor o meu pouco, se eu oferto ao Senhor a minha oração, o meu desejo de pessoa ser convertida, de que minha casa esteja em paz, de que o meu casamento restaure, de que meu trabalho seja abençoado e eu consiga, né, restabelecer financeiramente a minha história, se eu quero que as minhas dívidas sejam pagas, se eu estou num beco sem saída, eu oferto ao Senhor aquilo que Ele pede que eu tenha, que é o pouquinho que eu tenho, e eu vou exercitar a minha fé na minha intimidade. Aí sim, fecha a porta com os teus filhos, entra com todas essas vasilhas e começa a enchê-las. Pensa você numa situação como essa. Pense você, seus filhos para serem levados como escravos, viúva, naquela época ser viúva era muito difícil, era quase impossível sobreviver. Você não tem absolutamente nada, um pouquinho de azeite, e alguém diz, isso basta, vai lá, pega um monte de vasilha, latão de leite, lata de óleo, corta lá, pode pôr lá na sua casa, que o azeite vai multiplicar. Agora você fecha a porta da sua casa, pega aquele pouquinho de azeite e começa a despejar. Precisa ter fé. Ou precisa estar muito desesperado mesmo para exercitar. Às vezes a gente precisa chegar na beira do desespero para o Senhor fazer a nossa fé brotar. Mas que a gente aprenda com a palavra de Deus, não ter que chegar nesse momento de desespero. Ao contrário, exercitar aquilo que o Senhor pede. Olha, fecha a porta da sua casa, pega esse pouquinho e faz esse pouquinho crescer. Porque eu, Deus, multiplico o pouco que você oferece. O que você tem para o Senhor poder multiplicar e criar solução na sua vida? Porque Deus sempre dará os recursos para nós em qualquer circunstância. Ele faz surgir qualquer coisa do nada. Ele faz. Ele pode nos fazer na multiplicação desse pouco que nós temos. O que você precisa ter multiplicado de bom na sua vida. Para de olhar o ruim, para de olhar os fracassos, para de olhar todas as vezes que você caiu, que você errou. Para de olhar, para de lembrar da sua história. Comece a exercitar essa fé a portas fechadas. Essa fé que derrama o azeite e esse azeite multiplica. Para de se definir pelas vezes que você errou. Você não é o que você errou. Você não é nem o que você acertou. Você não é o que você tem. Você não é o que você faz. Você é o que você apresenta-se diante do seu Deus. Você é aquilo que Ele fez você ser. E isso você precisa olhar as coisas de uma forma diferente, de uma forma mais suave. Para de olhar seu casamento como algo ruim. É uma bênção. Olha para o seu marido, olha para a sua esposa como uma bênção que o Senhor deu para você. Para de olhar para você mesmo como um fracassado, um derrotado. Olha para você como uma pessoa que está tentando. Sabe, às vezes a gente é criado num ambiente de elogio e crítica. Elogia quando a gente acerta e critica quando a gente erra. É muito difícil a gente sair dessa oposição, elogio e crítica. Nós precisamos ser elogiados e nós precisamos ser animados quando nós tentamos. Então começa a falar para você mesmo a portas fechadas, a valorizar as suas tentativas. As tentativas de sair do buraco, a tentativa de restabelecer os seus amores, a tentativa de você acertar no seu trabalho, as tentativas que você tem de deixar de usar drogas, cigarro, álcool, seja lá o que seja. Você já tentou, você sabe disso. Eu fracassei. Não importa, valoriza as suas tentativas, valoriza que você é uma pessoa que até agora você não desistiu.
Porque se você tivesse desistido, você não estava aqui. Você não desistiu. E por não desistir, o Senhor te pede que você oferta para Ele as suas tentativas. Oferta não as suas recaídas. Oferta para Ele aquilo que você pode entregar para Ele criar uma solução na sua vida. Senhor, eu sempre tento, mas eu fracasso. Então, Senhor, eu quero ofertar as minhas tentativas. Eu quero que elas sejam fortalecidas. Eu quero que elas sejam cada vez mais permanentes. Eu quero que a solução venha. E aí o Senhor vai fazer como essa mulher. Por quê? Porque você vai estar exercitando a fé. E a fé, ela é aquilo que não existe. Ainda, a fé é uma substância, ela é evidência. Por isso, nós temos fé que Jesus fez na nossa vida. Por que a gente celebra o pão e o vinho? Não é uma substância? Nós não temos fé que o Senhor ressuscitou? Que Jesus é Deus, ressuscitou e que está todos os dias conosco, intercedendo por nós, nos orientando, que o Espírito Santo está conosco. Quando nós temos o pão e o vinho na mão, o que nós estamos dizendo uns para os outros? Eu creio que isso aqui muda a minha vida. Quando eu estou tomando a ceia, eu creio que aquilo vai me curar, porque está escrito na palavra de Deus. Eu creio que o Senhor vai fazer a sua obra e me fortalecer naquele mês, para eu não pecar, para eu não ser negativa, para eu conseguir os objetivos e as metas que o Senhor me coloca e que eu mesmo persigo na minha história, na minha trajetória. O que você faz com o pão e o vinho quando você está tomando, celebrando aqui? É só um pedaço de pão e um copinho de vinho? É o corpo e o sangue de Cristo. Que Ele diz para nós crermos que aquilo multiplica a nossa vida, nos trazendo saúde, fé, esperança, força, alegria. Então o Senhor vai criar a solução? Vai. E o que você precisa fazer? Ofertar para Ele um pouquinho de bom que você tem ainda, nem que seja a sua tentativa, fechar a porta da sua casa e exercitar a fé. É necessário que nós exercitemos a fé. É necessário que a gente continue aquilo que o Senhor começa aqui aos domingos na nossa vida. É importante que em algum momento eu tenha um momento de oração, um momento de entregar o meu dia para o Senhor. É importante que eu leia a mensagem. Nós vamos ter uma semana de jejum e oração. Oferta ao Senhor o seu pouquinho de azeite durante essa semana. Faz um esforço, Senhor. Eu vou ser perseverante. Eu vou ler a Bíblia essa semana. Não vou abri-la só no domingo, não. Eu vou abri-la mais eu vou ler pelo menos esse versículo, Senhor, que está aqui. Eu vou perseverar para que esse pouco multiplique na minha vida. E aí, tal qual essa mulher, o Senhor virá e criará a solução para o seu problema. E a solução criada por Deus não é a solução criada por nós. Não é a solução que nós queremos, porque Deus é soberano, é um Deus criativo e é um Deus que valoriza aquilo que nós ofertamos para Ele para resolver o problema. Eu imagino a cara daqueles discípulos quando o Senhor virou para o menino. Ele deve ter, eu imagino, eu fico viajando aqui, né? O Senhor pegou os 5 pães e falou: viu? Aprenderam? Tomou? Viram? Ó, é assim que faz, viu? Vamos multiplicar isso agora, ó, tá vendo? Vocês estavam aí quebrando a cabeça, precisando de dinheiro, arrumando não sei o quê para multiplicar, quando o menino veio e acreditou que 5 pães e 2 peixinhos poderiam alimentar 5.000 pessoas. E é isso que nós precisamos fazer, pegar esse pouquinho que nós temos e acreditar que Ele vai alimentar 5.000 pessoas. Amém? Você pode mudar essa semana o seu olhar, você pode mudar a sua forma de enxergar o seu relacionamento, o seu casamento, a sua vida. Você pode mudar o que você fala essa semana. Vamos fazer um jejum de língua? Uma semana? Nós combinamos com os líderes do encontro com Deus, viu? Não é quem estava lá, os líderes, não foi que nós combinamos? Jejum de língua? E que é isso? Prender a bichinha, né? Não vou falar mal de ninguém. Você consegue ficar uma semana sem falar mal de alguém? Vamos fazer uma semana? Eu não vou falar mal de ninguém. Sabe quando você encontra e começa, não, mas eu estou preocupada com a pessoa. Amém. Tenta ver o positivo na vida dela.
Vamos tentar, durante uma semana, não falar mal para a esposa ou para o marido? Mas você fazer uma crítica, sabe assim, aquela pá que a gente solta, né? Mas você não está vendo que eu estou cansada? Você não faz nada também? Chega em casa e fica aí vendo futebol com o pezão para cima? Não está vendo que eu estou aqui cansada, que a criança chorou a noite inteira? Vamos parar. Vamos procurar falar outra coisa. Se não tiver nada de bom para falar, vamos fechar a boca. Em Tiago 3, o capítulo todo sobre a língua. E o problema que é a língua, o problema que quanto de maldição nós proferimos por nossa conta mesmo. Então, uma semana de jejum de língua, vamos fazer? Combinado? Sem falar mal de ninguém, sem criticar ninguém, nem a si mesmo. Porque a gente pode partir para o lado extremo também, né? Ser tão autocrítico que não tem nada para oferecer para o Senhor de bom e de positivo. E finalmente nós precisamos, para não chegarmos de mãos vazias, para mudarmos a nossa forma de olhar, e que quando o Senhor nos perguntar aquilo que temos e não o que temos, nós precisamos ser humildes como essa mulher e pedir ajuda. Nós precisamos aceitar ajuda. Nós somos uma igreja. E a igreja é chamada de corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Como membros, nós dependemos uns dos outros. E nós precisamos criar este relacionamento de forma a podermos pedir ajuda entre nós. É esse o estilo de vida que nós queremos imprimir na nossa igreja. Nós já estamos trilhando esse caminho quando nós decidimos viver em célula. Lá na célula, você tem um grupo de pessoas que você sabe que você se preocupa com eles e eles se preocupam com você. Na célula, você tem um grupo de pessoas que você pode falar o que a palavra trouxe para você. Na célula, você tem pessoas que você pode, já com a convivência, abrir situações em que você talvez não falasse para mais ninguém. Mas nós queremos ser humildes como essa mulher e aceitar as ajudas que o Senhor coloca na nossa vida. Porque a nossa arrogância, mesmo quando a gente está como esses vasos aí vistos, totalmente destruídos, nós ainda mantemos uma arrogância de que eu vou dar conta, de que eu sei a saída e que eu posso sozinho. Isso não é igreja. Isso é o que nós aprendemos ali fora. Isso é só uma justificativa para eu continuar fazendo aquilo que eu quero. Eu sou boa nisso. Não preciso de nada. Acho que eu vou pedir ajuda. Acho que eu vou pedir ajuda lá, pastor Temis, está coitado, tanta coisa, tanto problema, isso é justificativa do inferno na minha vida para eu não buscar ajuda. Acho que eu vou pedir ajuda para a Ângela, vou orar, pedir para ela orar para mim, ela é líder de célula, eu sou pastora, você acha que eu vou pedir ajuda para ela? Isso é arrogância da minha parte. Eu não estou exercitando a minha humildade de falar para ela, irmão, estou com a cabeça preocupada, ora aí por mim. E ela vai além de orar, ela vai atrás de me ajudar a resolver o problema. Nós somos igreja e nós precisamos crer que o Senhor coloca pessoas para nos ajudar. Eliseu foi essa pessoa. E a mulher teve humildade de buscar ajuda com ele. Nós precisamos ser humildes. E essa mulher gritou. E Eliseu foi em favor dessa mulher. E as pessoas que o Senhor coloca para nos ajudarem, nós chamamos isso de discipulado, nós chamamos isso de relacionamento de discipulado. Essas pessoas que o Senhor nos coloca na vida, elas nos ajudam a criar um plano de ação de mudança. Olha o que esse profeta Eliseu falou para ela. Primeiro, ela conseguiu fazê-la ver que ela tinha alguma coisa. O que você tem em casa? Eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Isso já é suficiente. Então, ele ajudou ela a olhar a solução do problema e não o problema. Ele falou para ela, pede vasilhas, entra na sua casa,